Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é aquela videoaula que eu fiquei de mandar para vocês a respeito de utilização de ferramentas BIM para composição de custos unitários e levantamentos quantitativos, tá? Para gerenciamento de obras e também para elaboração de orçamentos, tá ok? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso nessa videoaula de hoje, vai entrar com um material complementar para o curso de vocês. E também eu queria mostrar algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar para continuar a utilizar a nossa ferramenta BIM. Vamos lá então? Então, bora para a aula. Bom, pessoal, a princípio o projeto que nós estamos trabalhando nessa residência aqui, tá? É um projeto de uma estrutura de concreto armado. Ela foi desenvolvida no software Eberic, não estou fazendo propaganda, tá? E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a parte de fundações, tá? Vai fazer a parte de fundações e depois o restante vai ficar como sendo dever de casa para vocês até a nossa próxima aula, que vocês vão perceber que é uma maneira bastante simples e tranquila da gente poder trabalhar. Então a primeira coisa a fazer é, eu venho aqui em configurações, eu vou configurar como que eu vou exportar esse meu arquivo IFC. Então eu vou transportar ele em que formato? Para o Autodesk Revit, que é o que a gente está utilizando, tá? O formato é o IFC4, tá? Eu estou pedindo para exportar quantitativos, né? Listas de itens, agrupar trechos de vigas e paredes e também exportar armaduras em 3D. Na verdade, eu já exportei esse arquivo e já dividi em duas partes, tá? Então, eu venho aqui, exportar arquivo, modelo 3D, edificação completa, escolho o diretório aonde eu quero salvar esse arquivo IFC, que está com modelo 3D total, tá? Em formato de IFC. Peço para gerar esse arquivo e começo a trabalhar em cima dele. Esses arquivos já estão disponíveis, tá? Para vocês. Eu já gerei aqui, ó, o modelo 3D total e o modelo fundações, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje em cima disso daqui. Tendo o arquivo IFC em mãos, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que abrir o seu Revit, tá? E logo de cara aqui no menu superior em arquivos, você vai vir em abrir, opa, você vai vir aqui em abrir arquivo IFC, você vai clicar aqui em abrir arquivo IFC e vai buscar na pasta o arquivo que você quer. No caso aqui, ó, agora, o que que eu quero? Eu quero esse arquivo de fundações. Então, vou selecionar esse arquivo aqui de fundações, vou pedir para abrir e vou deixar o software trabalhar agora, tá? Dependendo do tamanho do arquivo, dependendo da configuração da sua máquina, o Revit ele pode abrir um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar essa, esse arquivo, tá bom? Então é interessante quando você está trabalhando com uma ferramenta BIM, mesmo que seja só para gerenciamento de obras, não seja para modelagem propriamente dita, é interessante sim você investir numa máquina um pouco mais potente, né, que tenha uma memória RAM um pouco maior, um processador um pouco maior, melhor, tá? Para você poder também
ter melhor produtividade, porque não adianta nada você trabalhar com uma máquina mais básica, onde você vai ter uma produtividade baixa. A gente sabe que para gerenciamento e gestão de obras é necessário que a gente tenha sim uma produtividade alta. O Revit já terminou de fazer a leitura do arquivo, tá? Já terminou de fazer a leitura do arquivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no menu Vista, vou vir aqui em 3D, e ele vai abrir a vista 3D. Ficou desse tamanho aqui por causa da configuração do tamanho da área de trabalho do software anterior, do Eberic, tá? Mas você consegue configurar de uma tal maneira que os pontos iniciais, tanto do Revit quanto do Eberic ou do CPCAD, do TQS, o que for, eles coincidam e você tem uma imagem um pouco mais nítida, como essa daqui, ó. Então essa é a imagem das fundações, se nós vamos quantificar, tá? Hoje aqui na aula de hoje. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no menu ainda no menu Vistas, vou vir em Tabelas e vou pedir para fazer um novo levantamento de material. Ele está aqui, ó, uma categoria multidisciplinar, né? Multicategorias, porém eu estou filtrando ele pela estrutura, que é o que eu quero quantificar. A fase, aqui é importante deixar na fase 3, porque é como se fosse a fase final de execução somente da fundação e não da obra como um todo, tá? Quando você for fazer o restante do quantitativo da obra, você vai manter a fase 3, tá? E também é como se fosse a estrutura já levantada como um todo. E você vai fazer o seguinte, você vai dar OK. Aí vai abrir essa janelinha aqui, você vai começar a selecionar as categorias. A gente pode observar aqui, ó, que nós temos 112 categorias. Quais delas eu vou selecionar? Eu vou começar a selecionar por essas aqui, ó. Eu vou descendo aqui, ó, no menu, até chegar aqui onde tiver escrito material, dois pontos, alguma coisa, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, material, nome, vou pedir para adicionar. O que mais que eu vou pedir para adicionar? Eu vou pedir para adicionar a descrição desse material. Cadê a descrição? Está aqui, desse material. Eu vou pedir para incluir o custo desse material. Lembrando que o Revit ele trabalha totalmente de uma maneira totalmente diferente do AutoCAD, tá? No Revit a gente trabalha com famílias. Então, essas descrições, custos previamente estabelecidos, podem estar configurados já nas famílias do Revit, tá? Então, isso é possível. O que mais que eu vou pedir para colocar aqui? Eu vou pedir para colocar, para quantificar volume, que eu quero volume de concreto. Quero área. Área do quê? Área de forma, que eu vou estar utilizando, tá? E você tem que ficar atento quanto a alguns tipos de arquivos IFC que podem chegar para você, tá? Por exemplo, eu sei que esses itens quantidade 01 até quantidade 05 são os aços, tá?
são os aços, porque o Iberic ele manda para mim desse jeito. Outros softwares podem mandar de outras maneiras, então você tem que ficar atento como que o software vai mandar para você a configuração dessas famílias para você poder fazer o seu levantamento quantitativo de maneira correta. Então vou clicar aqui em cima do 1, vou segurar o Shift, setinha para baixo, vou selecionar todos, vou pedir para incluir, já estão todos incluídos aqui. E para finalizar, eu vou pedir para colocar qual mais item aqui para mim. Vou colocar contagem, tá? Contagem, exatamente para fazer a quantificação do material propriamente dito, tá? Aqui em filtros eu não preciso mexer em absolutamente nada, deixa do jeito que tá, tá? Só é aqui em classificar e agrupar que você vai vir aqui nesse menu e vai pedir para classificar por o quê? Você vai abrir essa aba, tá? E você vai pedir para classificar por descrição de material, por exemplo. Eu posso pedir para ele agrupar por descrição de material, ou posso pedir para ele agrupar por nome, mas eu vou pedir para ele agrupar por quê? Por descrição de material. Vou habilitar aqui ó, a abinha total geral, e aqui eu seleciono o que eu quero. Se eu quero título, contagens e totais, título e totais, contagens e totais ou somente totais. Então eu vou deixar aqui ó para nós contagens e totais, tá? Foi uma seleção aleatória que eu fiz. Vou clicar aqui em OK. Pronto. O Revit acabou de fazer para a gente o nosso levantamento quantitativo. Em tudo que eu tenho então de concreto moldado em loco, tá? Aço, madeira, etc e tal, eu já tenho a quantidade. Por exemplo, tudo que eu tiver em volume, eu sei que é concreto. Tudo que eu tiver em área, eu sei que é área de forma. Tudo que eu tiver em peso, né, em massa, eu sei que é aço. Então eu já tenho todos esses itens já pré-estabelecidos aqui e já tenho tudo aquilo que eu pedi para o Revit levantar de quantidades para mim. Então se eu clicar aqui ó, no menu lateral tabelas e pedir para expandir aqui, eu já tenho aqui ó, meu levantamento de material. Então eu já tenho feito o meu levantamento de material aqui. Então aqui está fácil, está tranquilo para poder fazer esse levantamento. Então vou fazer o que agora? Vou pegar esse arquivo, eu vou salvar esse arquivo com que nome? Eu vou chamar de Fundações 3D, tá? Só que em formato de Revit. Vocês podem ver que esse arquivo aqui já existe, tá? Porque eu estava fazendo alguns testes. Mas eu vou pedir para salvar por cima, pedir para substituir e deixar esse material disponibilizado para vocês lá no nosso campus digital, tá? Então eu já tenho aqui o nosso levantamento quantitativo e eu tenho aqui uma tabela selecionada que eu quero exportar. O que eu faço com essa tabela agora? Eu vou ter que ficar toda hora olhando para o Revit e inserindo numa tabela? Não. Você pode fazer o seguinte, você vem aqui no menu superior, arquivo, você vem aqui ó, em exportar, tem uma setinha aqui embaixo bem discreta, você clica nela, opa,
Você clica nela e você vem até onde? Você vem até a relatórios. Você vai clicar em relatórios e vai ver que vai abrir aqui, ó, tabelas e relatório de ambientes e áreas. Eu quero tabela, tá? Ele vai pedir para você salvar essa tabela em algum formato. Você vai abrir aqui essa janela e vai pedir para salvar em formato TXT. Vocês podem ver que esse arquivo aqui já existe, tá? Esse arquivo aqui já existe. Eu vou pedir para salvar por cima. Vou clicar em OK. Todas essas abas aqui, ó, elas devem estar selecionadas. O seu campo delimitador vai ser guia, tá? E o seu qualificador de texto vai ser duas aspas, tá? Vai ser aspas. Então você coloca OK aqui e pronto. Sua tabela já está exportada. Então a parte do Revit, propriamente dito, que você precisava para fazer levantamento de material, era isso, tá? Era isso. Então agora a gente vai para outra parte, tá? Que seria o quê? Que seria a parte de levantamento de custos. Eu vou pegar aqui o meu Excel. Tem duas tabelas aqui que eu queria comentar com vocês, apesar de não fazer parte diretamente do nosso curso, mas eu acho importante a gente saber a respeito disso. Uma delas a respeito do quê? De composição de BDI, tá? Como se faz a composição do BDI, benefícios e despesas indiretas, tá? Como que eu faço a composição do BDI? Porque muita gente acha que o BDI é o lucro da obra, e tá errado. Olha aqui, ó. O BDI, ele faz parte, o lucro, aliás, desculpa, ele faz parte da composição do BDI. Ele não é o BDI propriamente dito. Se você está considerando o BDI como sendo o seu lucro propriamente dito, tá? Se você der algum desconto para o cliente na hora de fazer a obra, ou se acontecer algum imprevisto, a tua margem de lucro vai estar diminuindo, tá? Isso pode estar prejudicando a tua empresa. Então, acho que esse é um assunto pertinente. E o outro deles, qual que é? Leis sociais. O que se compõe as leis sociais? O que faz parte das leis sociais? Tá? Essa tabela aqui está um pouco desatualizada, tá? A gente vai atualizar ela na próxima aula, tá? Em sala de aula, a gente atualiza junto. E vocês veem como é que faz a composição das leis sociais. Isso é extremamente importante para quem vai trabalhar com orçamento e gerenciamento de obras, tá? Mas uma parte que interessa, tá? Eu vou pedir para abrir uma nova janelinha aqui do Excel. Então vai abrir uma terceira janela aqui para mim. Eu vou pedir para abrir um arquivo, que eu vou procurar esse arquivo onde ele está. Ele está aqui, ó, já está no diretório levantamento de material de múltiplas categorias, né? Ou você coloca o nome que você achar mais adequado, levantamento quantitativo, etc e tal. Vou selecionar ele, vou pedir para abrir. Ele vai abrir essa janelinha aqui, que é uma janelinha de importação de arquivo em formato TXT pro Excel, tá? Então ele já está configurado de acordo com aqueles pré-requisitos que nós colocamos lá no Revit, e você vai clicar aqui em avançar. Clicou aqui em avançar, a tabulação também já está correta,
avança novamente e conclui. E pronto. Olha aqui, ó, a sua tabela de quantitativos de materiais já está praticamente pronta. Então, você já tem aqui o quantitativo, da onde tirar o quantitativo dos materiais. Por que eu falei que eu estou com várias janelas do Excel abertas? Tá? Essa é uma delas. Eu vou estar fechando. Não está servindo para nada. Essa outra tabela aqui de PDI, leis sociais, também não vai utilizar agora. A gente pode fechar. Não salvar. Vou colocar não salvar, tá? Depois eu mando para vocês. E eu vou trabalhar com o que agora? Eu vou trabalhar agora com uma planilha de orçamentária. Já coloquei uma observação bem grande aqui, ó. Base de custos dessa tabela, a tabela SINAP de abril de 2024, tá? Então estes custos unitários que estão aqui, ó, tá? São os custos unitários que eu tirei da tabela SINAP. Da onde que eu tirei a tabela SINAP? A tabela SINAP eu tirei lá daqui, ó, tá? Desses itens aqui. Então eu tenho um arquivo que tem 711 páginas, tá? Onde eu tenho o código do serviço, eu tenho a descrição do serviço, eu tenho a unidade do serviço, a origem do preço, no caso CR, Caixa Econômica Federal, tá? E o custo total. Nesse custo total já está englobado mão de obra e material. Nesse caso aqui, essa tabela já está onerada com encargos sociais. Vocês têm que ficar atentos na hora de baixar a tabela SINAP, porque existem tabelas sem oneração de encargos sociais e tabelas com oneração de encargos sociais, tá? Então essa tabela aqui, ela está com a oneração dos encargos sociais. E a nossa tabela planilha orçamentária, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os itens, tá? São apenas 6 itens, tá? 6 itens. Onde se eu pegar aqui, ó, por exemplo, esse código aqui, ó, esse código SINAP. Se eu pegar ele e copiar ele aqui, 90671, e vier aqui na tabela SINAP, dar um buscar aqui, opa, cliquei errado. Cadê o buscar? Tá aqui. Se eu clicar aqui e der um Ctrl V, ele vai cair aqui, ó. Perfuratriz com torre para execução, destaca hélice contínua, tem toda a descrição, profundidade máxima de 30 metros, diâmetro máximo de 800 milímetros, ou seja, essa tabela serve para estacas de até 800 milímetros. Nosso projeto tem estacas de 30 centímetros. E o custo unitário aqui de quanto que é? R$ 56,14 a hora, tá? Ou também o metro linear. Pode servir as duas, as duas para as duas considerações, tá? Algumas empresas cobram por metro linear, algumas cobram por horas trabalhadas. Eu, no caso aqui, eu considerei na nossa tabela como sendo por metro linear. Tá aqui assim, ó, 56,14. Então, todos os custos unitários eu já peguei da nossa tabela SINAP, tá? De onde eu tirei esse 275 metros aqui, ó, de estaca?
Eu vou apresentar para vocês o projeto estrutural que vocês vão ganhar de lambuja. Esse aqui é o projeto estrutural que a gente vai tá trabalhando, tá? É um projeto que fui eu que desenvolvi, tá? Aonde eu tenho aqui todas as demarcações das estacas, cada círculo vermelho desse aqui é uma estaca. E eu tenho aqui uma quantidade total de quanto? De 25 estacas, tá? Foi prevista uma profundidade inicial de 5 metros, mas depois que foi feita a sondagem da obra, que o cliente acabou fazendo a sondagem da obra depois, essa profundidade aumentou para 11 metros. Então essa quantidade que está aqui, ela já está para o quê? Ela já está para 11 metros de profundidade, tá? Já está para 11 metros de profundidade. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha quantificação, tá? Eu vou começar a fazer o que, por exemplo? Escavação mecanizada com profundidade de até 1,5 m. Como que eu vou tirar isso? Volume. Da onde eu vou tirar isso? Da tabela do Revit, por exemplo. Essa linha que sobra aqui, ó, na parte de cima do Revit, a gente pode vir aqui no menu Dados do Excel e colocar um filtro, tá? Ou nem precisa colocar filtro se você não quiser, mas só para não ter problema, vamos quantificar tudo que for volume por enquanto. Então, o que não for volume, a gente não vai quantificar. Tudo que for área e peso, eu vou tirar a seleção. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma somatória simples. Vou clicar em cima da célula, vou puxar aqui até o final da planilha. Já tem um volume aqui inicial de 80 metros cúbicos. Onde mais eu tenho volume? Eu tenho aqui. Então vou clicar no botão Shift, clico em cima da célula, no Shift ou Ctrl. Sempre erro, pessoal, desculpa. Aperto o Ctrl, seleciono aqui a célula, continuo quantificando e chego num volume total aqui de quanto? De 115 metros cúbicos para serem escavados. A princípio não é o correto, tá? Não é o correto. Eu vou considerar o volume de escavação igual ao volume de concreto que eu vou utilizar. Só para a gente poder exemplificar. Agora eu vou fazer o quê? Vou quantificar o que for área. Vou pegar a área de forma agora. Então vou pegar aqui, ó, toda essa metragem quadrada aqui. A área vai dar um valor bastante expressivo. Subo aqui de novo, aonde mais eu tenho. Olha que eu tinha volume também, eu não quantifiquei, não prestei atenção, mas tá tudo zerado. Aperto o Ctrl aqui. Quantifiquei essa outra parte de
metragem quadrada de forma, tenho mais forma aqui do lado, m², de área de forma. Então, 135 metros quadrados de área de forma. Aço. A unidade aqui está errada. Vamos corrigir para quilo. Salva a planilha. Essa última linha aqui, a linha 6, fabricação de formas e pilares para estruturas similares com chapa de madeira compensada resinada, tá? A gente pode excluir. Por que eu posso excluir, professor? Porque essa área de formas já está contemplada aqui, ó. Esses 135 metros quadrados, tá? É praticamente para a fundação inteira, tá? Vocês vão ter que quantificar o restante da obra, tá? O restante da obra. E agora aqui eu vou colocar a quantidade de aço que o Revit fez o levantamento para mim. Então, o que eu tenho de peso aqui agora? Tenho aqui essa coluna. Aqui eu tenho essa coluna. Essa coluna. E embaixo eu tenho mais uma. Aliás, eu tenho mais três. Essa aqui eu já vou incluir. E essa aqui eu também já vou incluir. Por último, vou incluir essa daqui. E chegamos no valor de quanto? 109 quilos de aço para as fundações. Então, vou colocar aqui 109 quilos de aço. Então, eu sei que essas fundações dessa residência, elas vão sair por aproximadamente R$ 119.968,78. Lembrando que nesse material está incluso, nesse valor está incluso material, mão de obra e encargos sociais, juntamente com o BDI. Isso que é extremamente importante a gente colocar, porque caso contrário, alguns têm mais experiência de obra, podem até falar, poxa, mas essa obra está sendo caro demais a fundação. Sim, ela está saindo cara porque ela está saindo de acordo com a lei. Tá? Funcionário devidamente registrado, tá? Sendo recolhido o INSS, tá? Sendo recolhido todos os encargos sociais. Então tá trabalhando tudo dentro da lei. Ela pode sair mais cara, tá? Mas depois, no final da obra, o proprietário ele tem um benefício em cima disso. Ele tem um benefício em cima disso, tá? E também ele pode abater isso depois do ISS na hora de fazer o recolhimento final perante a prefeitura. Tá ok? Pessoal, então eu vou salvar aqui a nossa planilha, tá? Vou salvar aqui a nossa planilha. E vamos aos comentários finais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula, tá? Eu não estou ainda tão habituado a gravar essas videoaulas como material complementar. As videoaulas são completamente diferentes das aulas remotas que nós tínhamos na pandemia, tá? É completamente diferente. Então exige
que o material seja melhor preparado, exige uma disponibilidade de tempo maior, tá? E também espero que vocês tenham gostado, tá ok? Então, até a próxima videoaula, que eu vou fazer mais aulas com vídeos complementares. E se vocês gostaram desse assunto ou outros, podem comentar, fazendo os comentários abaixo aqui no canal. Tudo bem? Então, para vocês, obrigado pela atenção e até mais. Até a próxima aula.